Fala aí galerinha da Raul, tudo bom com vocês? Esse videozinho de hoje eu vou fazer uma lista com os 5 melhores motores dos nossos últimos 10 anos, ou seja, os carros mais recentes que vai ter aí no mercado com facilidade de procurar. Essa lista vai englobar os melhores motores em questão de potência, consumo e manutenção. Na manutenção a gente vai avaliar tanto a parte de robustez e o custo-benefício, o quão barato essa manutenção é, e vou tentar fazer um rankingzinho aqui para dizer quais são os melhores 5 motores que eu separei para trazer aí para vocês, motores que valem a pena você considerar na hora de comprar um carro. Mas antes da gente começar a falar de motor, falar de mecânica, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos nossos membros Gearhead. Se você quer ver mais vídeos como esse, um conteúdo interessante e bacana, seja um membro apoiador. Tem vários benefícios para quem é membro Gearhead. Entra lá, confere lá. Antes eu queria dar alguns parâmetros. Não adianta eu falar muito de motores que acabaram de sair, porque eu estaria sendo um pouco hipócrita e enganoso. Eu não tenho como opinar, por exemplo, de um motor que acabou de sair faz pouco tempo, que é esse motor novo da Fiat, que acabou de sair na Compass, eu acho, esse 1.3 turbinado aí, que estão falando demais. É um motor que ainda não está aqui na rua, não tem como eu falar se ele vai durar, se ele não vai, se ele dá muito problema, se ele não dá, que é um motor que acabou de sair. Em contrapartida, eu não posso botar aqui no balaio, falar de robustez, comparar com um motor de Opala, ou então um motor de Fusca, que eram motores antigos, arcaicos, que não davam problema. Era muito difícil, a mecânica antigamente era muito mais robusta, hoje em dia está mais frágil. Então, para ficar um troço equilibrado, para quem está procurando um carrinho usado, eu tentei separar os melhores motores que estão no mercado aí nesses últimos 10 anos. Então, para começar a nossa lista, eu queria falar do GM Família 1. Esse motorzinho saiu lá no Corsinha, na década de 90, e a GM foi só atualizando ele. Ele está prestes a sair de fabricação. A GM só tem ele saindo no Onix, que virou Joy. Agora ele é o 4 cilindros, é um modelinho antigo do Onix. Já mudaram, o Onix moderno sai com 3 cilindros, tem a opção só do 3 cilindros aspirado e do 3 cilindros turbo. O Joy só tem a versão 1.0, mas eu tô falando aqui do Família 1, pode ser 1.0, 1.4 ou 1.8. Nesse caso aqui eu vou tentar trazer sempre a referência dos motores de maior cilindrada, porque eu acho que sempre compensa mais você ter um motor com uma cilindrada maior. Por exemplo, esse motor GM Família 1, eu indicaria o motor 1.8, no caso do Cobalt e Spin, quem for procurar um Onix, no caso 1.4. Falando do motor, por que eu recomendo sempre mais cilindrada? Mais cilindrada quer dizer menos rotações quando você está andando com o carro. Um motor com uma cilindrada mais baixa, você acaba usando ele com rotações mais altas para você manter uma mesma velocidade. Isso gera um pouquinho mais de desgaste prematuro. Por isso um motor 1.8 geralmente dura mais do que 1.0. Quais as principais vantagens do GM Família 1? Seja ele qual cilindrada for. Custo de manutenção muito barata. É um motor que você encontra em qualquer lugar peça. Se você for no açougue, às vezes o açougueiro vai ter lá um kit de correia dentada para te vender. Mas fora a brincadeira, é muito fácil de você encontrar peça para esse motor. É um motor de construção simples, ou seja, não tem comando de válvula variável, não tem nada para dificultar a manutenção dele. Você troca a correia dentada, não precisa de ferramenta para fazer sincronismo. Então isso reduz o custo de manutenção, porque é mais fácil você encontrar profissional para fazer serviço nesse motor. Indo nessa esteira, o motor 1.8 não é tão econômico e também não é tão potente. Ele gera um torque legal, o que dá uma sensação de força muito boa.
mas de fato potência demais ele não gera. Então por isso ele vai ficar no 5º lugar. É um motor que eu recomendo, se você for procurar um carrinho novo e tal, cara, tenta comprar um carrinho com um motor GM Família 1. É um motor que não vai te dar dor de cabeça, dificilmente você vai ter problema com esse carro. É fácil você encontrar profissional para trabalhar nele e ele tem as suas qualidades de manutenção simples e barato. Indo nessa linha de pensamento de simplicidade e relativa robustez, eu vou indicar para vocês o motor EA111. Engraçado que quando a gente parava para comparar o EA111 antigamente com um AP, a gente sempre ficava naquela sensação do que o EA111 era muito frágil. O que não chega a ser verdade, ele pede um pouquinho mais de manutenção do que o AP, realmente ele dá um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais frágil, mas é um motor que tem os seus méritos. Saiu basicamente para veículo a versão 1.0 e 1.6 dele. Qual a principal vantagem? É um motor econômico. O motor EA111 1.6 chega a ser bem econômico. Lógico, tem que saber dirigir, entendeu? Não forçar o motor, porque se pisar ele vai consumir como qualquer carro consome, mas na estrada já tive cliente com Space Fox, Polo, Gol, que fala que faz 14, 15 km por litro, mantendo uma faixa de 90, 100, 110, 90, 100, 110, vai ficar naquela faixa de 13 a 15 km por litro na estrada, que é um bom consumo. Aqui dentro, se você dirige com muito carinho, ele consegue fazer 9,5, 10. Então, é um carrinho que não é beberrão, lembrando, isso falando de gasolina. No álcool, certamente ele consome um pouquinho mais. A principal vantagem dele é quando você compara com o motor que veio para substituir. No caso do Família 1, eu não tenho como comparar ainda com esse motor 3 cilindros que está saindo na GM, mas na Volkswagen eu tenho como comparar com o EA211, que já substituiu a linha 1.0 toda, agora EA211, e tem o 1.0 Turbo, que é o motor que saiu no Up TSI, tem no Golf 1.0 TSI. Então, qual a principal vantagem do EA111 versus o EA211? Cara, a manutenção dele é muito mais barata. Tem peça no mercado à vontade. O EA211 está começando agora a ter disponibilidade de peça no mercado. No início ainda era um pouquinho mais difícil você encontrar uma bomba d'água, algum detalhe desse tipo. Hoje em dia já não está tão difícil assim, mas mesmo assim a manutenção costuma ser muito mais cara. Um exemplo prático, uma bomba d'água de um EA111 está em torno aí de 130 a 180 reais, dependendo da loja, da marca que você for usar. Já o do 211, cara, pode botar uma faixa de 300 reais a bomba d'água completinha, 350, 400, dependendo de onde você for comprar, da marca que você for usar. Então, geralmente custa mais ou menos 3 vezes o valor da peça do EA111 compatível. Um exemplo disso, kit de correia dentada, 150, 180 reais do EA111. O do 211 aumenta bastante. Aqui na oficina eu cobro uma faixa de 300 reais para trocar o kit da correia dentada do EA111. Do 211 eu já cobro 500, dá muito mais trabalho, precisa de ferramenta de sincronismo, é um serviço pior de ser feito no motor 3 cilindros, que em tese é menor, era para ser melhor de trabalhar nele, mas acaba sendo ao contrário, é compacto, mas é ruim de trabalhar. Então, dito isso, eu acho que o motor EA111 se sobressai. Se você for comprar um carrinho mais novo, estiver pensando até em comprar um carrinho zero, procura um EA111 1.6. Acho que é um motorzinho, cara, que você vai comprar e você não vai se arrepender. Manutenção barata, motorzinho para você ficar aí 10, 15 anos sem esquentar a cabeça, só fazer a manutenção no tempo correto. E o próximo motor dessa lista, ele é um pouquinho mais recente aqui pra gente. O projeto dele não é tão novo assim, mas aqui pra gente acabou saindo lá no meado de 2010, 2012, já tá no início dessa década que a gente entrou agora, de 2010 a 2020,
é o motor da Fiat e-Torque. Você vai falar assim, pô, mas tem muita gente que reclama desse motor, esse motor dá muita dor de cabeça, esse motor é beberrão. Cara, eu vou ser bem sincero, o motor e-Torque é muito bom, você só tem que dar manutenção nele. Não é que ele seja extremamente frágil, mas você dando manutenção nele corretamente, você não vai ter dor de cabeça. O ponto fraco desse motor e-Torque é vazamento. Ele costuma dar muito vazamento, tanto na tampa de tucho, quanto no cárter e no suporte do filtro de óleo. São umas vedações de borracha que com 4, 5 anos começam a vazar. Tem muito motor que não tem esse tipo de vazamento porque não faz vedação com borracha, faz vedação metal a metal. Usa só uma camadinha fininha de selante, isso evita de dar vazamento, mas a Fiat optou por fazer uma vedação de borracha. Tem as suas vantagens, porque você substituindo é certeza de que o vazamento vai parar, mas tem a desvantagem que com um tempo de 4 ou 5 anos, a borracha resseca, ela vai deixar passar o óleo. Então esse é o ponto fraco, é vazamento de óleo. A manutenção é um pouquinho mais cara quando comparado ao EA111 e ao Família 1 da GM, então, mas não chega a ser absurdamente cara como os motores mais modernos que a gente vê, o TSI da Volkswagen, o Ford Dragon 3 cilindros, até o 4 cilindros antigo, o Ford Sigma, a manutenção é mais cara do que desses 3 motores que eu estou falando até agora. Então, no quesito robustez, custo-benefício, ele fica ali no meio termo. Em questão de potência e desempenho, é um motor que rende um pouquinho mais do que os anteriores. O motorzinho 1.8 hoje já está com variação no comando de válvula, não tem dado muita dor de cabeça, não tem muito cliente falando, pô, o variador começou a dar defeito, tem que trocar. Então isso é um ponto positivo. Tem muito motor que é normal dar esse defeito, é quase que um defeito crônico, até a Mercedes tem, entendeu? Hyundai tem muito defeito no motor 6 cilindros, nas polias variáveis, mas até agora não tive esse histórico no e-Torque. Tudo bem, ele saiu um pouquinho mais tarde, acho que saiu em 2018 com variação no comando, mas até agora nada gritante. Então ele acomoda um pouquinho mais de tecnologia, tem quase 140 cavalos, motor 1.8. É o único motor até agora dos nacionais 16 válvulas que eu estou recomendando. Qual a vantagem dele sobre o EA111 e sobre o Família 1? Ele não tem correia dentada, ele tem corrente de comando. Isso diminui um pouquinho o custo de manutenção. É um motorzinho, então, que gera potência. Tem muita gente que reclama do consumo, mas eu vou ser bem sincero, é porque muita gente também não sabe dirigir corretamente esse motor. Ele é um motor que você tem que usar numa faixa de rotação um pouquinho mais baixa. Você olha o gráfico de potência dele, ele dá uma queda para depois subir de novo. Então isso, tem muita gente que é impaciente, acaba forçando mais o carro um pouquinho para ter aquele desempenho maior. Aí o carro vai consumir de qualquer forma, mas de qualquer maneira é um motor que consegue equilibrar desempenho, consumo, manutenção confiável, relativamente confiável, uma manutenção relativamente simples. Então eu acho que é um bom motor, principalmente quando você compara com as opções que você tem no mercado. É um motor já conhecido, com bastante peça no mercado, tem muito motor sendo lançado agora. Isso quer dizer, precisa de mão de obra especializada, mais dificuldade de arrumar peça. Então o motor e-Torque 1.8 eu recomendo, é um motor legal. Não é o melhor motor do mundo, mas se você comparar com os concorrentes do mesmo nível, ele se sobressai em custo-benefício. E agora, para a gente não falar que não vai falar de nenhum motor de carro importado, eu vou falar de um motor japonês. É um motor da Mitsubishi, o 4B11. Sai no Lancer, ASX, acho que saiu também algumas Outlander. É um motorzinho confiável. Cara, eu nunca tive nenhum cliente aqui com problema de junta de cabeçote, eixo batendo. Lógico, todos os meus clientes fazem a manutenção corretamente, mas é um motor muito bom.
gera uma boa potência, tem 160 cavalos, então é um motor que entrega um desempenho legal, um consumo relativamente tá ok, tá na faixa, não é um carro beberrão, não é um motor beberrão que consome demais e não é um motor ineficiente. Então é um motor que eu recomendo em questão de manutenção. Ele já é corrente de comando, cara, não costuma dar manutenção nessa parte. As polias variáveis também não costumam dar dor de cabeça. Eu acho que é um dos melhores motores que você tem hoje em dia, se tratando do top do carro que é. Por exemplo, você vai comprar uma Outlander ou então uma ASX ou até mesmo Lancer. Se você comparar com os carros dos concorrentes, você entrar numa Mercedes, numa BMW, talvez, por exemplo, a Outlander, eu acho um carro legalzão, tem um visual legal, é um carro bonito, alto. Você compararia ao quê? Talvez uma Kia Sorento, ou então uma BMW X3, uma Audi Q3. Só que todos esses outros carros, a manutenção é mais cara do que a da Outlander, pelo menos na parte de motor. É um motor mais confiável, mesmo você comparando as versões da Sorento 4 cilindros, eu acho que o motor 4B11 é melhor ainda. O motor da Audi Q3, da BMW, são motores mais sofisticados e costumam dar muito mais manutenção. Por isso, quando você compara com os concorrentes, é um motor que se sobressai em custo-benefício e principalmente em robustez. E por último, se eu tivesse que falar de um motor para você não ter dor de cabeça, o melhor motor que eu conheço, invariavelmente você sempre vai ouvir que Toyota é uma das marcas mais confiáveis do mundo, e não é à toa. Eu vou falar de um motor que eu conheço um pouquinho melhor. A Toyota substituiu agora, eu acho que em 2020 ou 2021, ela entrou com um motor mais novo, está mais potente. Eu ainda não peguei aqui esse motor moderno. Eu acredito que seja muito bom, dada a tradição da Toyota. Mas eu vou falar de um motor mais moderno que eu já tinha pego, já conheço. É o 3ZR FBE. É o 2.0. Tem 1.8 que é o 2ZR. São, cara, tanto 1.8 quanto o 2.0 são excelentes motores, entregam um bom desempenho e você não tem dor de cabeça. É robusto, é confiável, não é de dar manutenção. E principalmente quando dá, não é tão caro quanto os concorrentes que você compara. Não é que a manutenção dele seja igual ao do Família 1, igual ao do EA111, mas são motores que entram em carros populares. Esse motor já entra num carro top de linha, um Toyota Corolla. Então, quando você faz essa comparação, é um motor que sobressai. Então, eu daria esse daí o primeiro lugar. Se eu tivesse que escolher um carro com top de linha, um carro bom, eu procuraria um Toyota Corolla. Tem essas variações. Se você não for comprar um sedã, tem o RAV4. Na Toyota tem algumas variações do mesmo motor, o código muda um pouquinho, mas basicamente, sendo 4 cilindros, são motores de construção semelhante. Então são motores confiáveis. Eu tentaria entrar num Toyota 1.8 para cima de preferência. Só queria ressaltar aqui um último detalhe. A manutenção dos carros tem cada vez ficado mais cara. Você entra num Fiat, num Volkswagen, num Ford, num carrinho nacional, até mesmo num GM, e você já tem vários sistemas sofisticados, injeção direta, comando de válvula variável, acelerador eletrônico. Isso tudo são melhorias, deixa o desempenho do carro melhor, mais econômico, porém cobra seu preço na hora de você fazer manutenção. Esses motores que eu selecionei aqui na lista são os motores mais simples, com a manutenção mais barata e com um certo grau de robustez, ou seja, não é um motor que tem histórico de dar muita dor de cabeça.
O motor TSI da Volkswagen não é que seja um motor ruim, o motor da BMW não é que seja um motor ruim, da Mercedes. É que são motores muito mais caros, sofisticados, às vezes tem sensores que custam por 2, 3 mil reais. Então isso daí que começa a se tornar inviável você ter um motor desse. Esses motores que eu falei, a maioria deles a manutenção é bem baratinha. O que é um pouquinho mais caro é o Mitsubishi e o Toyota. E mesmo assim não costumam dar tanta dor de cabeça quanto um motor europeu, por exemplo. Então essa minha dica, são os motores que eu mais confio. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum motor aí que você acha que era melhor, lembrando, um outro detalhe, estou falando só de motor a gasolina. Se eu fosse botar motor a diesel aqui, as coisas iam ser bem diferentes. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, não deixe de dar um like e compartilhar esse vídeo. Lembrando, galera, para ajudar o nosso canal, entra lá, veja como é que se torna um membro Gearherd, que ajuda bastante a gente aqui. Até a próxima!